Fala pessoal, tudo bem? Mais um encontro com a Palavra de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo. Você já sentiu medo? Ou você sente medo de alguma coisa, de alguma situação, alguma circunstância? Ou de algo que possa acontecer com você que já aconteceu? Então nós vamos estar compartilhando um pouquinho. Vamos pegar em Gênesis capítulo 3, a partir do 8. Você está fazendo uma leitura, amém? Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, mais um estudo do encontro com a Palavra de Deus, que possa ser uma bênção, que o Senhor possa trazer direção, revelação da Tua Palavra, e que todos nós possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, ela relata que aqui Adão, né, ele teve medo. Por que ele teve medo? Ele relata que ele estava nu, mas na realidade, Deus tinha dado uma determinação, Deus tinha dado uma ordem para que ele não viesse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no momento que ele comete, né, esse pecado, que ele sai da direção de Deus, da direção do Espírito Santo de Deus, ele tem medo, né? E ontem eu compartilhava no encontro com a Palavra de Deus, né, presencial, que o amor, ele é obediência, né? E o Senhor requer que venhamos ter obediência à palavra dele, obediência às direções que ele tem nos dado. E fica muito claro que quando Adão ele tinha, né, essa direção do Senhor, né, que ele podia comer dos frutos, né, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Então ali ele desobedeceu, né? Naquele momento ele desobedeceu. Nós sabemos essa história, nós conhecemos todas as consequências que elas nos trouxeram até hoje, né? Depois, através de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados novamente. Mas o ponto é que ele desobedeceu. E nessa desobediência, né, nessa falta de amor, né, ele teve medo. E o primeiro demônio, vamos dizer assim, o primeiro espírito que começou a agir no homem foi o medo. E hoje, pessoas e nós, muitas vezes, temos medo de muitas coisas, porque nós estamos desobedecendo a palavra do Senhor. Em qual área você desobedece os mandamentos de Deus, as direções que Deus já deixou pré-determinada para cada um de nós, às quais nós já temos acesso, nós já temos uma revelação daquilo que Deus quer, e muitas vezes nós fizemos o quê? Aquilo que no caso do Adão, ele foi enganado, manipulado pela serpente, né? A serpente perguntou: é assim que Deus falou? Né? Deu uma manipulada e entrou o engano, e ele cedeu, né? Ele cedeu ali porque a sua esposa já tinha comido fruto, e ele cedeu uma ordenança que Deus tinha determinado. E quantas vezes nós cedemos aquilo que Deus já determinou na nossa vida por uma manipulação, por não passarmos, não enfrentarmos alguma dificuldade? Deus disse que nós não devemos mentir, né? Quantas coisas Deus já deixou escrita e determinada para nós. E na ceia a gente lê onde a palavra diz aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E sempre é necessário, não só na ceia, mas em todos os momentos da nossa vida, nós estarmos nos examinando. Em qual área da minha vida eu não tenho cumprido, eu não tenho seguido aquilo que Deus determinou para mim? Porque sabendo que o amor, ele é obediência, e Jesus Cristo, ele veio e ele não mudou, ele cumpriu a lei e disse: ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí fica muito claro que esse amor, ele é uma obediência, porque tu vê que Jesus Cristo, ele deixa um mandamento. Ele não diz: vocês têm que sentir. O amor não é um sentimento, né? Vocês nunca vão conseguir amar através de sentimento. Vocês amam por obediência. E lá em Coríntios vai dizer todos os requisitos do amor.
O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Então nós sabemos algumas coisas. E Deus ele quer abrir a nossa realidade espiritual, porque nós não andamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Essa é a identidade de um filho de Deus, de um servo do Senhor, de um cristão. E Deus ele nos anima a buscarmos essa direção nele e assim seguirmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Se nós lembrarmos da pesca maravilhosa, onde Pedro, né, relata ao Senhor lá, Senhor, nós estamos aqui trabalhando a noite inteira, já lançamos essas redes, já pescamos, não estamos conseguindo pescar nada, não deu nada. E ali Jesus Cristo dá uma direção a ele, lança as redes, né? E Pedro, ele, pelo ato de fé, pelo ato de obediência, pelo ato de amor, ele lança a rede. E a gente sabe que foi uma pesca maravilhosa, como é o subtítulo. Porque ele diz assim, ó, sobre a tua palavra eu lancei as redes, né? E através da palavra do Senhor, nós conseguimos êxitos em todas as áreas da nossa vida. Se nós pegarmos e lembrarmos da vida de Jó, como foi Jó? Jó, ele chega lá no Salmo 42, onde é a conclusão, e ele diz que, Senhor, eu realmente te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Vamos invocar o nome do Senhor, vamos perguntar para Ele quais são as direções da nossa vida, e eu creio que tem muitas. Né? Adão ele tinha uma direção, não faz isso, e ele foi lá e fez. E aí veio uma consequência de medo, né? Um espírito demoníaco que começou a agir nele, e ele teve medo de Deus, do mesmo Deus que eu creio que todos os dias, na viração do dia, vinha ali para falar com ele, ele teve medo, porque ele fez algo contrário àquilo que Deus tinha determinado. E muitas vezes nós estamos com medo porque nós temos agido erroneamente, nós temos agido contrário à vontade de Deus, nós temos feito coisas conforme nós queremos, conforme a carne, os desejos carnais, conforme as coisas do mundo. A palavra de Deus vai dizer que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo jaz no maligno. Jesus Cristo veio para desfazer com todas as obras do diabo, e o medo é uma delas. E Deus quer desfazer todas as obras do diabo da tua vida e quer partir pelo medo. Ele quer começar a remover isso, mas vai necessitar de uma obediência. Salmos 32, eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais encobri. O Senhor, Ele quer que a gente venha estar perto dEle, proximidade de um pai com um filho. Abba, Pai. Clama ao Senhor, clama a mim, assim diz o Senhor, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E Deus quer trazer uma revelação grande sobre o medo, porque nós estamos com medo em muitas áreas. Medo de faltar, medo de como é que vai ser amanhã? Aí começa a chover, né? A gente que está no Rio Grande do Sul aqui, o que acontece? Deu toda aquela transtorno da enchente, começa uma chuva, já dá, vai dar chuva de novo. Né? Quando a gente passa uma situação, parece que a gente já vai passar a mesma situação, fica aquela angústia, mas não confiamos no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firme, que não se abala, firme para sempre. Como em derredor de Jerusalém, assim estão os montes. E assim o Senhor está em derredor do seu povo. Vamos firmar nossa fé no Senhor, naquele que pode todas as coisas, no Criador dos céus e da terra, no Deus soberano, no Deus que é onisciente, onipresente, no Deus que Ele estava no princípio, Ele estará no fim. Confia no Senhor. Quantas, né? Eu não sei exatamente quantas palavras vai ter, assim, não temas na Bíblia. Eu não sei exatamente, mas eu sei que Deus falou para Josué, hoje Ele fala para mim e para ti. Não temas, eu sou contigo, ser forte e corajoso. O Senhor, Ele é com nós, meus irmãos. Vamos desfrutar da coragem. Muitas vezes esse demônio da covardia, esse demônio do medo, ele quer... E Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo. Deus de amor, de moderação. Então, a gente pega, por exemplo, uma criança que a mãe e o pai falam assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí ela vai lá e acaba fazendo. Lembra do Adão? Vai lá e acaba fazendo aquilo que o pai ou a mãe disse que não era para fazer. E o que vai acontecer? Vai gerar o quê? Medo.
E fica muito claro que esse medo, ele vem após uma desobediência. Então qual é a área que tu está desobedecendo o teu Deus? Qual é a área? Às vezes o medo ele procede pelo visual. Se nós pegar lá em Números capítulo 13, ali a partir do 25, eu vou estar só lendo: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e de Cádiz, deram-lhes conta a eles e toda a congregação, mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés, disseram: e fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Aí entra o medo. Aí entra o visual natural, as coisas, né? Porque nós não, como eu disse, nós não vivemos, a nossa vida não é pelo que nós vemos, mas é pelo que nós cremos. E aqui eles basearam a vida dele, as decisões, as escolhas, sobre o que eles viam. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira de Jordão. Né? Então, eles começam a relatar: realmente a terra é legal, é show de bola. É bom, é tudo aquilo que tu disse. Mas, né, eles deixaram medo dominar eles. Eles esqueceram a determinação que Deus deu através de Moisés, que eles iam para uma terra que manava leite e mel. Essa é a palavra do Senhor, independente do que nós vemos, independente da ótica natural. Nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. O meu justo, ele vai viver pela fé, e não é pelo medo. E aqui eles desobedeceram o Senhor. Eles começaram, dentro da mente dele, criar: mas tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, não vai dar. Mas Deus disse que eles iam chegar lá. E precisava o quê? Obediência, amor, crer. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a salvação, porque Caleb, ele diz assim: fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Caleb teve uma ousadia, uma intrepidez, que é essa que Deus quer nos dar. Em espírito, nós podemos ter essa ousadia, essa intrepidez. Porque Deus, ele não nos deu o espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de força e coragem. Então que a gente venha a crer, nós possamos a desfrutar dessa fé maravilhosa no Senhor, nós possamos a obedecer o Senhor, né? Agora eu quero abrir lá em João, 1 João 4, a partir do 18. Né? O que acontece? Acontece que pela obediência a gente consegue vencer o medo. Né? A gente consegue vencer o medo. Se nós lembrarmos também de Pedro, uma ordem de Jesus. Estava lá, o barco sendo açoitado, e vem Jesus, primeiramente ele já tem medo. É um fantasma. Aí Jesus vem vindo sobre as águas, e Pedro diz para ele: se és tu, manda-me ter contigo. E Deus, Jesus, dá uma ordem para ele, dá uma direção. Vem. E Pedro foi. Ele obedeceu. Ele começou a caminhar sobre as águas. No momento que ele começou a reparar na força do vento, imagina tu no meio de um mar tempestuoso e tu começa a caminhar sobre as águas, e aí tu começa a olhar a situação, tu pensa: não dá, vou afundar. E Pedro afundou. Ele teve medo. Jesus pega ele, levanta ele, ele pede ajuda, Jesus levanta ele e Jesus exorta: homens de pequena fé, porque duvidam. Por isso que a palavra diz que o meu justo vive pela fé. Não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Ele estava caminhando já, e muitas vezes nós estamos nessa vida de fé, nessa vida cristã, caminhando sobre as águas, e muitas vezes o medo tem nos impedido de avançar e nós estamos afundando. Nós não obedecemos aquilo que Deus nos diz. Muitas vezes tu está caminhando na fé e alguém faz algo contra ti e tu não perdoa. E a ordem do Senhor é perdoa. E você fica amargurado.
E a amargura, ela contamina, e além de contaminar, ela nos priva da graça de Deus. E você naufraga. Porque o meu justo vive pela quê? Pela fé. E a fé diz o quê? Perdoa. Então, no momento que nós perdoamos, nós caminhamos sobre as águas novamente. E a palavra diz em 1 João, a partir 1 João, capítulo 4, a partir do verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então é muito interessante, né? Porque nós falamos que o amor, ele é obediência. Então, se eu amo o Senhor, eu obedeço a Ele. E a palavra diz o quê? No amor não existe medo. Então, quando nós obedecemos, não existe medo. Pensa olhando naturalmente, se Adão, vamos olhar lá em Adão, digamos que não tivesse acontecido aquela cena, que ele não tivesse desobedecido ao Senhor, o medo estaria na vida dele? Não. Agora pega aquela criança que eu citei também. Se a mãe dá uma determinação, não faz isso, meu filho, ou o pai, não faz isso, e ela não faz o que o pai está mandando, vai ter medo no coração dela da consequência? Não vai ter. Por isso que eu digo, o amor é obediência. Se nós obedecermos ao Senhor, as determinações e as direções que Ele tem nos dado através da palavra dEle, através da revelação do Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor já tem nos esclarecido, mediante a palavra, mediante o Espírito que habita dentro de cada um de nós, mediante a revelação do Espírito Santo, porque nós não necessitamos que alguém nos ensine. É óbvio, nós precisamos buscar direções em pessoas que são direcionadas por Deus, obviamente. Nós temos que vigiar e orar. Nós estamos nos tempos findouros, então tem muitos falsos mestres, falsos profetas. Como tu examina? Nós não devemos julgar o profeta, mas a profecia. O que a pessoa está falando está escrito na Bíblia. Esse é um profeta, esse é um homem segundo Deus quer. Mas se está inventando muita coisa, está criando coisas, prometendo coisas, né? Vigia, irmão. Vigia. Cuida com o que tu tem se alimentado, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos alimentamos de coisas que Deus não quer. Busca direção na palavra do Senhor. A primeira direção que você precisa é ler a Bíblia. Aqui você encontra, ninguém vai te enganar. Se tu ler, tu vai abrir lá em 1 João 4, no verso 18, e você vai ler, está escrito isso, no amor não existe medo, e você vai comparar, o que o Ricardo está falando realmente está escrito. Né? Algumas versões, algumas palavras são diferentes por causa da versão, por causa da escrita. Mas basicamente é o mesmo contexto. Mas agora, se não tiver escrito isso aqui, não contém na Bíblia, vigia, meu irmão. Né? Desfruta do Senhor. Deus, ele te ama. Deus, ele te quer bem pertinho. Ele não quer que tu vive uma vida de medo, de angústia, de preocupações. Ele quer que tu venha lançar as redes sobre a palavra dele e fazer uma grande pesca na sua vida, né? Ele não quer te trazer consequências, né? Porque o que o homem planta, isso ele vai semear, e ficou claro na vida de Adão. Ele plantou e ele colheu, né? E Deus não quer que nós venhamos a fazer uma colheita ruim. Eu estou orando, né? Acabou de queimar a luz, mas glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha nos libertar do medo. Que o Senhor nos dê, Senhor, em nome de Jesus, um espírito de amor, de moderação, de temor ao Teu nome. Não de medo, Senhor. Nos ajude a confiar nas direções que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Senhor, a seguir os Teus mandamentos. Nos capacita, Senhor, a estarmos lendo cada vez mais as Tuas Escrituras, para que nós possamos alcançar um coração sábio, alcançar, Senhor, sabedoria que vem aí do alto, e nos liberta, Senhor, de todo medo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, curte, compartilha esse vídeo. Se ele fez sentido para você, manda para alguma pessoa que necessita escutar. Nós falamos um pouquinho sobre medo, é óbvio que tem uma imensidão de coisas que podemos receber através de tudo isso. Eu convido também vocês a estar aqui, você que mora aqui no Alto do Amorim,
a estar participando com nós do Encontro com a Palavra de Deus presencial todas as quintas-feiras na Avenida Orlando da Cunha Carlos, 565. Deus abençoe e até o próximo vídeo.